Bom dia. Então, antes de irmos ao nosso texto, deixem-me citar um outro versículo que será conhecido de uma boa parte de vocês. Diz assim: é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Eclesiastes 7:2 diz o pregador, não eu, mas o pregador Salomão, o sábio Salomão, é assim que é apresentado, o pregador em Eclesiastes. Por outras palavras, é melhor ir a um funeral do que ir a uma festa de casamento, por exemplo. Por outras palavras, é o que Salomão em Eclesiastes está a dizer. E parece estranho, parece contraditório até. Concordam comigo? Ou é só a mim que me parece contraditório? O que é que vocês preferem? Ir a um casamento ou ir a um funeral? Exatamente. Ainda há poucos dias, alguns de nós, eu fui a um casamento e gostei tanto. E nunca gostei de estar num funeral. Essa é que é a realidade. Calculo que nenhum de nós tenha gostado, no sentido de ter gosto, de estar presente num funeral. Creio que todos nós já estivemos presentes em um ou mais, vários funerais. Mas nós temos que entender bem o que é que o sábio Salomão está a querer dizer. Quando ele diz que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há um banquete, ele quer dizer que é melhor no sentido em que nós podemos aprender, que nós podemos aplicar às nossas próprias vidas aquele momento, como diz de resto o final do versículo, dá para aplicar ao seu próprio coração, porque ali se vê o fim de todos os homens. Nós podemos pensar sobre a nossa própria fragilidade, sobre a brevidade da nossa própria vida, sobre a nossa própria finitude. Nós podemos pensar sobre a nossa própria morte e podemos aplicar isso a cada um de nós, podemos perceber o que é que isso desperta em nós. Talvez medo, talvez um desejo de que esse momento seja adiado, o que é completamente normal, não é? Acho que ninguém deseja morrer, pelo menos é bom que não o deseje. Um sentimento talvez de preparação, estou pronto, não quero, mas estou pronto. Ou até o sentimento contrário, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Eu não estou preparado para morrer. Mas é neste sentido que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há uma festa, onde há um banquete. É no sentido em que dá para pensarmos sobre a nossa própria vida e sobre a nossa morte e podemos refletir e podemos mudar. É isso mesmo. Nós hoje vamos falar sobre morte. E no episódio que vamos considerar inclui mesmo um funeral, inclui mesmo um cortejo fúnebre. Mas eu não quero desmotivar ninguém. É domingo de manhã. Não quero desmotivar ninguém. E o título que escolhi para a nossa pregação até é animador. O poder de transformar funerais em glória. O poder de transformar funerais em glória. E convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Lucas 7. Evangelho de Jesus, segundo Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Lucas 7, e o episódio está do versículo 11 ao versículo 17. Lucas 7, 11 a 17, eu peço que abram e, como é habitual, vou pedir a alguém que possa, de pé, ler alto e bom som para todos. Vamos só aguardar que abram. E vamos ler então juntos estes versículos. Quem lê? Vamos lá. À cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era velho, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Obrigado, Daniel. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, mais uma vez te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, te agradecemos por ela, te pedimos que tu nos abençoes, que tu nos ensines. Ó Senhor, diante deste texto nós te pedimos que perante a morte tu nos mostres e nos lembres a nossa fragilidade, que somos pó também,
e diante do poder e do amor do teu Santo Filho Jesus, ensina-nos e lembra-nos que não há vitória sobre a morte a não ser por Jesus, a não ser por Ele, a não ser pela sua obra, pela sua pessoa, a não ser tendo como nosso Senhor e Salvador, como nosso mediador. Ó Senhor, transforma-nos pelo poder do teu Espírito, ajuda-me a falar, ajuda a Rita a traduzir e ajuda-nos a todos sem exceção, a ouvirmos e a ouvirmos-te a Ti. Ajuda-nos. Em nome de Jesus nós oramos, em nome daquele que venceu a morte por nós. Amém. Então, o nosso texto é pequenino, pode ser que ajude o pregador a conseguir gerir bem o tempo, e divide-se em 3 partes. Podemos sempre dividir de várias formas, mas vamos dividir em 3 partes. E podem ir olhando para as vossas Bíblias. Então, a primeira parte, versículo 11 e 12. O pano de fundo, não é? O contexto, o pano de fundo. Um cenário com 2 multidões distintas. Um cenário com 2 multidões diferentes. Vamos já lá. A segunda parte é o milagre. É o milagre, está no versículo 13 até ao versículo 15. O milagre, um amor e um poder sem limites. É o milagre de Jesus, um amor e um poder sem limites. E a terceira parte é o resultado, está no versículo 16 e 17. O resultado, um temor e uma fama que dão glória a Deus. Um temor e uma fama, a fama de Jesus, que dão glória a Deus. E nós vamos já para a primeira parte. A primeira parte está no versículo 11 e 12. O pano de fundo, então o contexto. Um cenário com 2 multidões diferentes. Antes de irmos mesmo lá, dar aqui uma ou outra pincelada no contexto. Não vamos dar a maior atenção ao contexto, não estamos numa série expositiva em Lucas, é uma mensagem isolada aqui. Quem pregou atrás pregou em Filipenses, quem vai pregar à frente, não sei onde é que vai pregar, mas provavelmente não será em Lucas, não será o texto seguinte. Então nós não vamos dar muita ênfase ao contexto, mas só para nos situarmos, este episódio, só para situarmos onde é que estamos. Então, Jesus está na Galileia com os seus discípulos, na primeira parte do seu ministério. A sua popularidade, a sua fama já é grande e é crescente. Naquela altura, Jesus é popular ali na Galileia. E ele tem a sua base, a base do seu ministério está em Cafarnaum. Está em Cafarnaum, onde ele curou o servo do centurião romano, que é o relato que está exatamente atrás do texto que lemos com Daniel. Nós não lemos os primeiros versículos do capítulo, mas é a cura do servo do centurião romano. Então, em Cafarnaum isso aconteceu. É no seguimento dessa cura, no dia seguinte, aliás, que Jesus vai com os seus discípulos a Naim, que é uma pequenina cidade que fica próximo de Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus é natural. Natural não no sentido que nasceu, não é? Porque nasceu em Belém, mas no sentido que ele viveu, cresceu, viveu a sua infância, a maior parte da sua vida, até começar a desenvolver e a desempenhar o seu ministério. Ao chegar a Naim, é que nós temos o encontro de 2 multidões. E são 2 multidões muito diferentes. E eu queria reler os 2 versículos, mas queria que vocês se colocassem no texto. Tentem imaginar o que é que está a acontecer. Aconteceu pouco depois de ir à cidade de Naim. Ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Imaginem uma grande multidão chegar a pé, não havia carros, chegar a pé, uma grande multidão a chegar às portas de uma cidade. Não quer dizer que a cidade fosse, para nós imaginarmos, hoje as cidades são muito diferentes, não é? Mesmo uma cidadezinha pequena como Estarreja, nós não sabemos bem onde é que começa e onde é que acaba. Naquele tempo, por questões de segurança, havia uma porta, havia guarnições, havia muralhas. Nem todas as vilas e cidades tinham propriamente muralhas como nós imaginamos, por exemplo, hoje Óbidos. Ainda é um bom sítio para nós imaginarmos, ou Évora, para nós imaginarmos o que é que seria uma cidade daquele tempo, bem resguardada por questões de segurança, por causa dos inimigos, por causa dos roubos, tudo isso. Havia algumas que tinham muralhas até em madeira, mas mesmo as que nem muralha tinham, era costume haver a porta da cidade, onde se faziam negócios, onde se tomavam as decisões públicas. Em vez de ser os cartórios, não é? E as conservatórias, era a porta da cidade que com testemunhas, está vendido, está comprado, está prometido. Era assim que acontecia. Imaginem uma multidão grande, com Jesus, a chegar, Jesus popular, Jesus que faz milagres, Jesus que curou um homem à distância, Jesus que fala como ninguém, a chegar àquela cidade. O versículo 12 o que é que diz? Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, há uma outra grande multidão a sair da cidade. Encontram-se à porta da cidade.
estão a sair da cidade para sepultar o filho único de sua mãe. É isso mesmo. À porta daquela cidade pequena chega Jesus, com uma grande multidão atrás. Enquanto no sentido oposto, há uma outra multidão em cortejo fúnebre. É um funeral. O que está a acontecer é um funeral. Há uma multidão gigante de pessoas animadas com Jesus a chegar e há uma outra multidão a sair da cidade num funeral, num cortejo fúnebre. Estão a imaginar? Coloquem-se lá. Tentemos-nos colocar lá. Então, nós temos duas multidões distintas. Vamos dar nomes às multidões. A primeira multidão eu chamei a multidão da vida. A multidão da luz, da expectativa, da esperança, da alegria. E é a multidão que segue Jesus. É Jesus e os seus discípulos. Atraídos pela sua sabedoria, pelos seus ensinos, sobretudo pelos seus milagres, não é? Aquele que consegue multiplicar comida, aquele que consegue curar. Sobretudo pelos seus milagres. Para onde Jesus ia, outros iam atrás. Particularmente naquela fase do ministério na Galileia. Nós lembramos disso. Quando estivemos em Marcos, vimos que até de barco iam para outra margem, à procura dele. Então, era este o contexto. Temos esta multidão atraída pelo ministério de Jesus, por aquilo que acontecia. Há uma multidão de expectativa, há uma multidão de alegria, há uma multidão de luz, há uma multidão de vida a chegar a Naim, com Jesus, o dom da vida. Por outro lado, temos uma multidão de morte. E é justo chamar-lhe multidão de morte no sentido em que estamos num cortejo fúnebre. É uma multidão de trevas, de tristeza, de dor. Como qualquer funeral é, mesmo os que nós participamos. É um momento de dor, de pesar, de tristeza. É a multidão que está no cortejo fúnebre do filho daquela mulher viúva, do único filho daquela mulher viúva. O versículo 12 eu vou reler. Diz-nos que quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o defunto filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, dizer que há duas multidões não é um exagero. O texto de propósito coloca em choque duas multidões, uma a chegar à cidade, outra a sair da cidade. Este é o cenário, é assim que abre o filme. Duas multidões a encontrarem-se, uma com uma nuvem preta por trás e outra com um sol esplendoroso de meio-dia à frente. É este o cenário. É este o cenário. Se a multidão que chega com Jesus à cidade vem cheia de expectativa, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer com Jesus. Jesus está ali, de repente pode acontecer alguma coisa. De repente pode acontecer alguma coisa. Se há muita expectativa na multidão que está com Jesus, a multidão que sai da cidade com aquela mulher não tem qualquer expectativa nem esperança. Pelo contrário, acabou. Morreu o seu único filho. Ela está sozinha e não tem mais ninguém. O contraste entre uma multidão e outra não pode ser maior. Não pode ser mais gritante. Não pode gritar mais alto. É uma mulher viúva, sem marido, sem filhos. O texto diz-nos que este era o seu único filho. O desamparo é total. E numa terra pequena, era uma cidadezinha, é normal que aquela dor extrema daquela mulher fosse motivo de luto de toda a cidade, de todas as pessoas que a conheciam. Então é normal que uma multidão saísse para prantear com ela, para chorar com ela, para, em respeito à situação dela trágica, a acompanharem. Isto é normal. É normal. Ela não tem mais ninguém. E agora, quem é que lhe vai fazer companhia? Quem é que vai fazer companhia àquela mulher? Mais, quem é que lhe dará sustento? Naqueles dias em que uma mulher era completamente dependente da sua família, do seu marido, em que uma mulher era dependente dos seus filhos quando falecia o seu marido, e aquela mulher não tem nem marido, nem outros filhos. Aquela mulher não tem companhia e não tem quem a sustente. Naqueles dias não há segurança social, não há qualquer tipo de pensão, ela não tem marido, não tem filhos, o seu único filho morreu e ela está agora completamente abandonada à sua própria sorte. E à misericórdia, à caridade dos vizinhos, dos conhecidos. É este o contexto dela, que é bem marcado aqui por Lucas, um escritor rigoroso, cuidadoso. Nós passamos, depois do cenário, à segunda parte. O milagre. Um amor e um poder sem limites. E vocês podem ir olhando para as vossas Bíblias, para os versículos 13 a 15. Diz-nos o texto que vendo-a Jesus, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores.
e chegando-se tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu a ti te digo, levanta-te. E o defunto sentou-se e começou a falar e ele o entregou à sua mãe. Então, em primeiro vamos falar da profunda compaixão do Senhor. Vamos falar do Senhor e da viúva. O encontro de Jesus com ela. Apesar dela não falar, nós temos Jesus e a viúva. A profunda compaixão do Senhor Jesus. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. É interessante que este episódio só está narrado em Lucas. Não está narrado em mais nenhum dos outros evangelhos. E é interessante como na narração deste episódio, como de todo o evangelho, é interessante como o médico, Lucas era médico, é interessante como o médico evangelista escreve e apresenta o evangelho de Jesus. Ele fala assinalando de forma particular a humanidade de Jesus. Jesus é o homem perfeito. Ele faz isso de forma rigorosa, cuidadosa. E revela de forma particular, Lucas revela de forma particular, a sensibilidade de Jesus. A sensibilidade pelos outros, a sensibilidade de Jesus pelas dores e aflições dos outros. Lucas vai revelar este aspecto humano, porque tende a preocupar-se com isso para mostrar a humanidade de Jesus. Vai mostrá-lo como ninguém. Vai mostrá-lo de forma cuidadosa, sensível, minuciosa. Vai fazer isso. Ela não pediu. Aquela mulher não pediu ajuda. Aquela mulher não suplicou nada ao Senhor. Temos outros episódios em que as pessoas clamam: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de David, tem compaixão de mim. Mas aquela mulher, ela não pediu. Ela não suplicou. Talvez na sua dor extrema, ela nem se tenha apercebido que há uma multidão diferente da dela a chegar à cidade. Talvez as trevas dela fossem tão grandes que ela nem se tenha apercebido ou nem se quisesse perceber de que estava a chegar uma multidão diferente, que estava a chegar Jesus, de quem já deveria ter ouvido alguma coisa, certamente. Ela não pede. Ela não suplica. Mas o Senhor viu-a e automaticamente moveu-se de íntima compaixão por ela. Moveu-se de profunda compaixão por ela. Compadeceu-se dela. E disse-lhe: não chores. E este não chores é diferente dos nossos não chores, seja aos nossos filhos ou seja a outra pessoa. Este não chores de Jesus não é insensibilidade. Também não é um penso rápido. Como se, por dizermos não chores a um filho, deixasse doer. Não é insensibilidade de Jesus. Jesus virá mais tarde a estar num outro funeral. Já não é funeral, já passaram os dias, mas ainda há luto na casa. Ele vai estar no funeral do seu amigo. Vai estar na casa do luto do seu amigo Lázaro. Ele era amigo daquela família. E Jesus, ele mesmo, chorará. Então quando ele diz não chores, não é insensibilidade. Não é insensibilidade. Pelo contrário, é justamente o oposto. Como se Jesus estivesse a dizer: não chores, eu estou aqui e eu agora posso sarar a tua dor. Este não chores é isto. Eu cheguei, eu estou aqui e eu posso sarar a tua dor. Eu posso acabar com o teu choro. Eu posso dizer não chores porque eu consigo acabar com o teu choro. Não é insensibilidade, é amor. E o amor do Senhor é mesmo maravilhoso neste texto. É mesmo maravilhoso. É incrível. É impressionante. E deve-nos sempre comover, porque é o mesmo amor que nos alcançou a nós. Quando nós também nas nossas trevas não víamos nada, também lamentávamos, também não tínhamos esperança e também pensávamos que tinha acabado tudo. O amor do Senhor é maravilhoso. Mas o que é que valia a magnitude deste amor se não fosse acompanhado pela mesma grandeza de poder? O que é que valia o amor que aquela mãe tinha ao seu filho? Aquela mãe amava o seu filho, mas não podia fazer nada além de lamentar a perda. Agora, Jesus tem amor e tem poder na mesma magnitude. Nós somos chamados a chorar com os que choram, porque nós não podemos dizer não chores mais.
mas somos chamados a chorar com os que choram. Não temos poder para mais. O nosso consolo é companhia. O nosso consolo é um abraço. O nosso consolo é umas palavras. O nosso consolo é estar presente e chorar com quem chora. Mas Jesus pode mesmo dizer, não chores, porque Ele tem poder para isso e tem poder para acabar com o choro. Então, passamos para aí. O seu poder é sem limites. O seu amor é sem limites. A sua compaixão é profunda. Mas o seu poder também não tem limites. O seu poder é da mesma magnitude que o seu amor. E agora olharemos não para Jesus e a viúva, mas olharemos para Jesus e o rapaz, o jovem, o filho único de sua mãe, que está morto quando Jesus chega. Jesus chega, versículo 14 e 15. Jesus chega, toca no esquife. Esquife, das expressões que eu vi, toda a gente tem esquife. Alguém tem uma palavra diferente? Tens, Carlos, diz. Caixão. Também, Ricardo. Caixão, ok. É um caixão aberto, ou seja, não era bem um caixão como nós entendemos hoje. Pode ser traduzido por caixão. Não era um caixão aberto. Não era um caixão fechado, como os nossos. Era um caixão aberto. Ou seja, era um estrado. Uma espécie de uma marquesa, onde vários homens levam e o defunto vai ligado, mas não está tapado, ou seja, um caixão só com a parte de baixo, podemos imaginar assim. Então, Jesus toca ali e manda parar tudo. E aqui eu não quero ter em detalhes, mas isto foi escrito num contexto judaico. E tocar num morto, ou tocar num objeto que tivesse em contacto com o morto, ou tivesse relacionado com o morto, o que fazia era que tornava a pessoa cerimonialmente, religiosamente, impura, indigna. Isto para nós não nos diz nada. Isto a nós não nos diz nada. Mas o judeu ficava impedido de ir ao templo, por exemplo. À sinagoga não, mas ao templo ficava impedido de ir. Na cabeça de quem está lá, que são judeus, a nós não nos dizia nada. Não é? Alguém tocar num caixão, todos nós já tocámos. Nós não somos judeus. A nós não nos diz nada, não tem significado nenhum. Pelo contrário, quando muito tem significado de carinho, de despedida, de pertença. Naquele contexto, tocar num animal morto, não precisava de ser uma pessoa, tocar num objeto que estivesse relacionado com a morte, tornava a pessoa impura, cerimonialmente. Para um judeu que está a ver aquilo, é como se de repente eles dissessem: "Tchi, agora o mestre está contaminado. Tem que passar por um ritual de purificação, tem que esperar não sei quantos dias." Em linguagem mais próxima de nós, espiritualmente ele está diminuído. Mas o contraste também está aqui. Que Jesus mostrará que ele não está diminuído nem impedido por nada. Por nada. Pelo contrário. Nem a proximidade da morte o pode colocar contaminação alguma. Como de resto nem a própria morte o pode limitar. Porque ele vai demonstrar em seguida poder sobre a própria morte. Este contraste a nós passa-nos ao lado. Mas a quem viu aquilo e a quem leu isto em primeira mão, não passaria ao lado. Não passaria ao lado. Então Jesus, num contraste radical, mostrará que ele não está sujeito, nem dependente, nem limitado a absolutamente nada. Pelo contrário, o que é que ele diz no final do versículo 14? Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mais um parênteses pequenino. Os teólogos costumam brincar que sempre que Jesus ressuscita alguém, dirige-se à pessoa. Menina, a ti te digo. Ou então Lázaro, sai para fora. E aqui diz, a ti te digo, levanta-te. E os teólogos brincam que se Jesus não dissesse para quem é que era para ressuscitar, os mortos todos começavam a perguntar, então, quem? Sou eu? Ou ressuscitavam todos. Porque é uma brincadeira. Claro que percebem o contexto, percebem a ideia. A ideia é de que Jesus tem tal poder sobre a morte que se disser, levanta-te, toda a morte pode perguntar se é para levantar. Toda a morte pode dizer, acabou? Mas Jesus é direcionado no seu poder como foi direcionado no seu amor. O seu amor é pessoal. Ele encheu-se de íntima compaixão para com aquela mulher. Não é um número. É novo contraste. Não é a multidão que foi amada por Jesus. Foi aquela mulher na multidão que foi amada por Jesus. O seu amor é pessoal, é dirigido a ti e a mim também. Assim como o seu poder é dirigido àquele rapaz. A ti te digo, levanta-te. E o que é que aconteceu? O defunto sentou-se, o que fora defunto, o que estava morto, sentou-se e começou a falar.
e ele entregou à sua mãe. Jesus dirige-se diretamente a ele. Levanta-te! E o morto obedeceu. A morte obedeceu. A morte desapareceu. O morto obedeceu. Obedeceu mais rápido do que nós às vezes e estamos vivos. Obedeceu. O poder do Senhor realmente é sem limites. Como o seu amor. O seu poder é sem limites. Quem é que pode dizer não chores e em seguida trocar o choro da morte pela alegria da vida? Quem é que pode fazer isto? Quem é que pode dizer levanta-te a um morto e fazê-lo realmente levantar? Jesus pode. Porque o seu poder é sem limites. Aquele jovem agora está vivo e ele é entregue à sua mãe. Ele está novamente vivo e é entregue à sua mãe pelo Senhor. Vamos ao resultado. Qual é que é o resultado? O resultado está no versículo 16 e 17. De todos se apoderou o temor. Glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Qual é que é o resultado? O resultado é um temor e uma fama que dão glória a Deus. Um temor e uma fama que dão glória a Deus. Qual é que é o resultado? O resultado é que há só uma multidão agora. O que é que diz? De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. O que acontece é que há uma só multidão unida em temor, alegria e glória. Há uma fusão das duas multidões. O texto começa com duas multidões completamente diferentes e acaba com uma única multidão em que todos já são a mesma multidão, em que todos temem a Deus, em que todos glorificam a Deus, em que todos reconhecem a presença de Deus ali e em que todos estão alegres pelo milagre da vida. Há a fusão e a união das duas multidões numa só. Este é o resultado. O versículo 16 deixa claro: de todos se apoderou o temor. Glorificavam a Deus. Eles diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Deus está a visitar-nos. Deus visitou o seu povo. Agora, eles estão todos unidos numa mesma multidão. Eles estão cheios de temor e de alegria. Eles adoram a Deus. Eles dão glória a Deus. E eles reconhecem que é dele que vem este grande milagre. Eles reconhecem que é de Deus que vem este grande milagre. Mas eles reconhecem que Deus está a visitá-los. Que está a visitar o seu povo. Que está a ser gracioso com eles, a visitá-los e a abençoá-los através de Jesus. A quem neste momento consideram um grande profeta. A quem neste momento consideram um grande profeta. Parece pouco para nós considerar Jesus um grande profeta, porque nós sabemos que Jesus é muito mais do que simplesmente um grande profeta. Mas naquele momento, este era um reconhecimento importante e significativo. Reconhecer que Deus estava a visitar o seu povo e que se tinha levantado novamente um grande profeta. O povo estava claramente a reconhecer que Deus era com Jesus. Que as suas obras e as suas promessas das Escrituras se estavam a manifestar naquele dia e naquele lugar. Que aquilo que estava escrito e que tinha lá acontecido atrás estava a repetir-se. E que algumas promessas feitas estavam a materializar-se, a concretizar-se. Eles conheciam a história. Eles conheciam as Escrituras. Eles conheciam o Velho Testamento, do qual nós fizemos um panorama há pouco tempo. Eles conheciam os personagens como Elias, como Eliseu. E eles sabiam que Elias e Eliseu tinham ressuscitado filhos a viúvas. Eliseu até naquela mesma região. Eles conheciam isso. Eles conheciam isso. Está em 1º livro dos Reis 17 e em 2º livro dos Reis 4, se quiserem ver em casa. E Eliseu foi mesmo até nas proximidades. Foi na Galileia. Foi no mesmo sítio. Elias não, mas Eliseu sim. Então, não é de estranhar que quando mais tarde Jesus diz aos discípulos: quem dizem os profetas que eu sou? O que é que eles respondem? Quem dizem os outros? Desculpem. Quem dizem os outros que eu sou? E os discípulos o que é que respondem? Olha, dizem que és Elias ou que és um dos grandes profetas. Era a visão do povo. Porquê que era a visão do povo? Porque os sinais feitos por Jesus tinham um respaldo naqueles acontecimentos. Nós hoje, com a Bíblia aberta toda escrita, sabemos o quê? Que o melhor que Elias e Eliseu fizeram, e foi muito, foi apontar para aquele que viria. Fazer mais e muito mais abundantemente do que eles sinalizavam e do que eles conseguiram fazer. Foram usados por Deus para abençoar o povo naquele momento da história,
mas foram usados por Deus para sinalizar que vinha o abençoador, que vinha o próprio Deus, que Deus viria a visitar o seu povo, que Deus viria mesmo visitar em pessoa o seu povo. A multidão não consegue reconhecer isto, mas nós com a Bíblia toda conseguimos. Deus está mesmo a visitá-los. Deus está a fazer-se presente. Então o resultado é uma só multidão unida que glorifica a Deus e reconhece a sua presença ali. Nós temos um milagre, em segundo lugar, que é impossível de conter. É impossível de guardar. Vocês agora imaginam que se acontecesse aqui um milagre pequenino, uma coisa corriqueira, como fazer levantar estas folhas sem nada, que vocês iam ficar calados. Claro que toda a gente saberia, aparecer no Jornal de Estarreja, da Aveiro, ia aparecer em todo o lado, que lá numa terriola em Pardilhó, folhas levantaram e ultrapassaram as leis da física e não há explicação para aquilo. Nós íamos ficar calados se acontecesse. Não vai acontecer, mas fiquem descansados, não há aqui nenhum truque para vos iludir. Mas vocês ficavam calados se vissem um milagre? Nós virmos uma coisa boa acontecer, ou uma coisa muito boa, ou uma coisa muito má, nós não conseguimos ficar calados. Nem imaginas o que eu vi. Aconteceu esta desgraça. Nem imaginas o que eu vi, aconteceu esta coisa espetacular. Não é? Agora imaginem um milagre de um morto levantar-se e sentar-se no caixão. É impossível. É impossível conter. É impossível guardar. Então a sua fama correu, não só pela Galileia, onde eles estavam, mas por toda a Judeia e arredores, por toda a vizinhança, por toda a terra circunvizinha. A fama de Jesus, que já era grande, espalha-se da Galileia à Judeia e arredor, espalha-se por todo o lado. Torna-se impossível não falar de Jesus. As pessoas não conseguem deixar de falar do que ouvem e do que veem com os próprios olhos. Elas não podem deixar de falar, então a palavra chega a todo lado. E eu quero aplicar este bocadinho porque depois vou enfatizar a aplicação noutro aspecto. Quando acontecem milagres, não digo estes das folhas levantarem nem de mortos ressuscitarem, mas quando acontecem milagres nas nossas vidas, quando acontecem coisas boas nas nossas vidas, o resultado deveria ser o mesmo. Quando acontecem boas coisas na tua vida, quando acontecem boas coisas na minha vida, o resultado devia ser o mesmo. Nós devíamos glorificar a Deus numa mistura santa de temor e alegria, que é o que acontece ali naquela multidão, o segredo da vida perfeita, temor a Deus e alegria. Sem uma ou sem outra, o barco vai ao fundo. Temor e alegria. Temor e alegria. Nada mais, nada menos. Se acontecem coisas boas na tua vida, deves glorificar a Deus com a boca aberta para mostrar o temor que tens a Deus e a alegria que tens em Deus. Assim como deves anunciar Jesus, fazer Jesus conhecido. O resultado deste milagre deve acontecer na minha e na tua vida quando coisas boas nos acontecem. E acontecem coisas boas nas nossas vidas ou não? Também acontecem más. Mas acontecem boas também, que devem servir para a glória de Deus, para nos alegrarmos nele, com temor nele, e para nós anunciarmos Jesus, a razão da nossa alegria, a razão da nossa esperança, a verdadeira dádiva dos céus, a verdadeira visita de Deus. Vamos continuar e vamos aplicar para terminar. Então, o nosso tema esta manhã, isto termina muito bem, mas o nosso tema é o poder de transformar funerais em glória. Propunhamos falar um bocadinho sobre morte, certo? Então, nós na semana passada, com o Miguel, de forma magistral, diga-se, o Miguel pela palavra ensinou-nos a olhar para a vida da maneira certa. Olhar para a vida da maneira certa. Entre vários aspectos, falou-se várias coisas, no âmbito da questão da ansiedade, nós lembrámos-nos, fomos lembrados e aprendemos a trocar a ansiedade pela oração. Vimos outras coisas, mas entre elas esta. Trocar a ansiedade pela oração. E nós também vimos já a igreja para isso. Vimos para cultuar a Deus, é o grande motivo, prestar culto e adoração a Deus, que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. É um motivo mais do que suficiente para estarmos aqui. Mas nós também vimos para ter comunhão uns com os outros e também vimos para aprender. E nós vimos aqui para aprender a viver. Sim. A igreja também serve para isto. O domingo de manhã serve para nós virmos aprender a olhar para a vida. A olhar para a vida da maneira certa. Foi o que fizemos a semana passada. Mas a igreja também é um lugar onde nós aprendemos a olhar para a morte da maneira certa. Da perspectiva correta. Ao domingo de manhã nós aprendemos a viver, mas também devemos aprender a morrer. Nós vimos à igreja para aprender a viver
E vimos já a igreja para aprender a morrer. Pode parecer assim forte, mas eu diria que é tão ou mais importante aprender a morrer do que aprender a viver. Nós vimos para aprender a olhar para a vida da maneira certa, como fizemos no domingo passado, e vimos para aprender a olhar para a morte da maneira certa, como estamos a fazer hoje com este texto. Nós temos que olhar para a morte da maneira certa. Porque senão, como lemos com o Berto, em 1 Coríntios 15, se Cristo só nos serve para esta vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens, é melhor comer e beber, estamos a perder tempo aqui, é domingo de manhã, o que é que estamos aqui a fazer? Se Cristo é só para esta vida, se não há ressurreição, se não pensamos já além da morte, se nós não pensamos já além da morte, se pensamos só no dia-a-dia, o que é que estamos aqui a fazer? Enganar-nos? Não, mas de facto Cristo ressuscitou. E de facto há vida além da morte. E de facto nada acaba após a morte. Tudo começa. Ou continua. Então nós estamos aqui num domingo de manhã, ora para aprender a viver, ora para aprender a morrer. Nós estamos aqui para aprender. Com a palavra aberta. Então como é que tu olhas para a morte dos outros? É o primeiro ponto de aplicação neste texto. Porque este texto é pedagógico. Nesse sentido. Jesus foi a funerais. Nós também lidamos com morte. E nós, diante deste texto, devemos aprender a como é que nós olhamos para a morte. E para a morte dos outros. E até neste sentido, primeiro não ao nosso texto, mas neste sentido quero fazer uma breve referência ao episódio que referi de Lázaro. Quando morrem os nossos, quando morrem aqueles que nos são próximos, quando morrem aqueles que nos são queridos, já referi, Jesus, diante da fragilidade humana e diante da morte do seu amigo Lázaro, diz-nos, João 11:35, Jesus chorou. Jesus chorou. Então, diante da morte daqueles que nos são queridos, daqueles que nos são próximos, daqueles que nos dizem alguma coisa, daqueles que amamos, que respeitamos, que consideramos, é normal chorar. É normal sentir dor, perda, saudade, ausência. E nada disto está errado. Pelo contrário, está certo. É normal, é a condição humana. É normal chorar. É normal chorar. O nosso texto no início dizia que é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Por causa da aprendizagem. Eu acho, não quero contrariar Salomão, que ele era muito mais inteligente e sábio do que eu. Mas eu acho que ainda é melhor a gente sair bem mortos, estar aqui a pensar sobre estas coisas. É mais fácil. Custa menos. Não tem tanto impacto, não tem tanto poder. Mas é mais fácil. É mais fácil. Então, é normal chorar. Não ganhamos nada em nos fazermos fortes. É normal chorar, nós temos que chorar, nós temos que demonstrar aquilo que está no nosso coração. A Bíblia não ensina uma piedade fingida e sentimentos fingidos. É normal chorar. Agora, Jesus chorou. Pode chorar também. Simples assim. Jesus chorou e tu podes chorar também. E encontrar nele consolo. Porque ele é o Deus de toda a consolação. Aquele que chorou e sabe o que é como o homem chorar, é aquele que te pode consolar. Nós temos um Deus que chora, que chorou. Não há nenhum sentimento, abandono, luto, que ele não tenha sentido. Ele sabe o que é que tu passas, sabe o que é que nós passamos. Não precisamos de fingir, podemos chorar e encontrar nele consolo para o nosso choro. É isso mesmo. É isso mesmo. É normal chorar e buscar nele consolo porque ele é o Deus de toda a consolação e é ele que nos pode consolar. Agora, quando são pessoas mais distantes a morrer, pessoas que não nos dizem tanto respeito a nós, pessoas que nós sabemos que morreram e que não nos dói. Porque uma coisa é morrer uma pessoa que nos é querida ou que respeitamos, depois a grau, quanto mais próxima é a pessoa, mais nos dói. Mas já caso pessoas morrem e nós nem... Pronto, olha, lamentamos, mas não nos custa. Não nos dói a nós, dói a outros. Não nos dói a nós, dói a outras pessoas. Em algum sentido é o que este episódio nos mostra. Neste episódio vemos Jesus a lidar com o luto de uma desconhecida. Jesus não a conhecia de lado nenhum. A multidão que estava com Jesus não conhecia aquela mulher, nem conhecia o contexto. Então este texto ensina-nos a lidar com o caso de morrerem pessoas que não nos dizem nada, que são distantes, que não dá para chorarmos. Não dá para chorarmos?
porque não nos dói, não nos custa. Neste caso não era o amigo dele, não era Lázaro que tinha morrido. Era uma mulher que Jesus não conhecia. Mas Jesus teve profunda compaixão dela. E é aqui que eu queria chegar. Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. E é exatamente isto que é pedido a mim e a ti. É exatamente isto que te é pedido a ti e a mim como cristão. Quando morre alguém e não te dói. Quando morre alguém e não te custa, e não me custa, o que nos é pedido a nós é para respeitarmos o choro dos outros. É para termos compaixão do choro dos outros. É basicamente isso. Nós somos chamados a chorar com os que choram, como já referi no início. Nós somos chamados ao amor, não à indiferença. Nós somos chamados ao amor, não à indiferença. Nós somos chamados à compaixão, que foi o que Jesus teve, não à falta de noção. Nós somos chamados à compaixão, não à falta de noção. E eu não me quero desviar do essencial com este ponto. Mas se perdemos a compaixão, nós perdemos grande parte da essência do que significa ser mesmo filho de Deus. Se nós perdemos um amor que inunda o coração e constrange o coração a estender compaixão, nem que seja à distância, respeito mínimo, nós perdemos tudo. E é triste ver hoje, por exemplo, nas redes sociais, a morte de pessoas até famosas ser usada para discutir tudo e mais um par de botas. É usado para discutir tudo e mais não sei o quê. Sem um mínimo de respeito, sem um mínimo de compaixão, sem um mínimo de consideração por quem partiu e por quem valoriza aquela perda ou por quem sofre aquela perda. Não me quero desviar demais, mas o nosso papel também como igreja é ensinar, neste sentido, a ler a morte dos outros. Nós somos chamados à compaixão, não à falta de noção. A morte dos outros, mesmo os mais distantes, mesmo as pessoas que não têm nada a ver com a fé, que até eram ateus, que não ligavam nada à fé, merece respeito e merece a nossa compaixão, mesmo que à distância da internet. Essa é que é a realidade, exige respeito e compaixão. Obviamente que nós não somos chamados para escrever RIP ou descanso em paz em pessoas que nós sabemos que têm tudo menos descanso eterno. Obviamente que não. Mas acho que é muito pior cavalgarmos em cima da morte de uma pessoa que faleceu para discutirmos tudo e mais alguma coisa nas redes sociais ou nas conversas corriqueiras que temos. Isso hoje entristece-me muito e queria partilhar com vocês, porque acho que é um mau serviço ao Evangelho e é uma falta de respeito para quem está a sofrer. Jesus não faria isso. Jesus foi a um funeral e chorou quando era o seu amigo. E Jesus foi a um funeral que não era nada com ele, no sentido humano, e moveu-se de íntima compaixão por uma pessoa que ele não conhecia de lado nenhum. E é isto que nós somos chamados a fazer. Exatamente a mesma coisa. Chorar os nossos, sem fingimento, e respeitar todos os outros que choram e que sofrem. Bem, como é que tu olhas para a tua própria morte? Já falámos de olhar para a morte de outros, sejam os próximos, sejam os distantes. Como é que tu olhas para a tua própria morte? Então, aprender a olhar para a vida, não é? Foi o que falámos também há pouquinho, à boleia da mensagem da semana passada. Nós, diante da morte, também devemos considerar a nossa própria vida, não é? Nós devemos pensar que a nossa vida é tão breve como uma flor. É tão breve como uma borboleta. A borboleta ainda dura menos do que a flor, em muitos casos. A nossa vida é breve. É breve. É como aquelas flores que estão ali naquela jarra. Para a semana estão cá outras. Bonitas. Mas estas já não podiam estar cá. Porque vão estar todas amassadas num contentor qualquer de lixo. A nossa vida é assim. A Bíblia compara a nossa vida com uma erva. Passa o vento. Ei pá, agora já tenho 40 anos. Ei, já tenho 70. Ei, a vida é assim. A vida passa assim. Nós somos breves como um pirilampo. Somos pequeninos. Feitos à imagem de Deus. Mas breves, pequeninos. Então, aproveita a dádiva da vida. Aproveita a dádiva da vida. Usufrui daquilo que Deus te dá. Mas não te esqueças dele. Usufrui de tudo o que Deus te dá. Mas não te esqueças dele, porque viver esquecido de Deus é viver pela metade. Viver esquecido de Deus é aproveitar os dias pela metade,
é aproveitar o tempo pela metade, é aproveitar os amigos pela metade, é aproveitar a comida pela metade, é aproveitar o rio pela metade, é aproveitar o descanso pela metade. Aproveita tudo isto. Aproveita tudo isto, o trabalho, a casa, a família, o vinho, as férias, os amigos, a natureza, a praia. Aproveita tudo, mas não te esqueças de Deus, porque te esqueceres de Deus, tu não vais conseguir saborear isto bem. Não vais conseguir aproveitar estas coisas da maneira certa. Mas se estiveres com os olhos em Deus, com alegria e temor, a praia sabe melhor. O descanso descansa mais. As flores são mais bonitas. Porque elas lembram-nos que se Deus trata dos lírios, também vai tratar de nós. Tudo ganha outro encanto, ganha outra beleza, ganha outra magnitude, porque foi feito por Ele para nós. Quando nós recebemos uma coisa de alguém que nos é especial e nós dizemos, olha, este aqui foi a minha esposa que me deu. Eu posso apreciar mais se eu valorizar, não me esquecer de quem me deu ou não? Ou que foi agora uma coisa qualquer que eu encontrei, ou dado por uma pessoa que não tem o mesmo valor para mim. Foi Deus que nos deu o dia, o tempo, o sol, os amigos, tudo. Então aproveita sem te esqueceres de Deus. Vive com temor e alegria. Vive para a glória de Deus. Vive para a fama de Jesus. Vive para que Jesus seja conhecido. E aproveita tudo o que Ele dá. Nós também temos que aprender a olhar para a morte, para aprender a morrer. Não só para aprender a viver, aproveitando, mas para aprender a morrer. A vida acaba. A morte chega. A morte normalmente chega sem avisar. Esta é que é a realidade. A morte chega sem avisar. E como nós vimos neste texto, a morte também chega a qualquer idade. É um jovem, é um adolescente, não sabemos a idade, mas é um jovem, é um adolescente, tinha quê? 15 anos, 16, 17, 18, para ser chamado jovem, 12, 13, naquela cultura. Se calhar não tinha mais. Não interessa aqui para o caso. A morte chega a todos, a qualquer idade. Adolescentes morrem. Jovens morrem. Todos vamos morrer. Tu vais morrer. Tu vais morrer. Eu vou morrer. Esta é a realidade. Nem preciso estar numa igreja para dizer isto e para saber isto. Toda a gente concorda no mundo que vamos morrer. Nós vamos morrer. Essa é a realidade. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Eu espero que tu não queiras morrer. Mas nós vamos morrer. E a pergunta que eu te quero fazer com este texto aberto é se tu já aprendeste a morrer. É se tu já aprendeste a morrer. Se estás preparado para morrer. Pondo por outras palavras, mais explícito. Estás preparado para morrer. O nosso tema é o poder de transformar funerais em glória. Ou Jesus, 2 pontos. O poder de transformar funerais em glória. Foi a presença de Jesus naquele funeral que mudou radicalmente aquele dia. Concordam? Como é que acabava o dia se Jesus não vai a Naim e vai antes virado à Judeia? Como é que acabava aquele dia? Acabava com um funeral como tantos que nós já vimos. A pessoa era enterrada, o jovem era enterrado e a senhora seguia a sua vida desamparada. Mas não foi assim que acabou o dia. Acabou de forma completamente inusitada, inesperada e alegre. Porque Jesus estava naquele funeral. Porque Jesus foi àquele funeral. Isso é que fez a diferença. Aquele jovem voltou a viver. Cresceu com a sua mãe. Não está na Bíblia o resto da história, mas cresceu com a sua mãe. Fez-lhe companhia. Talvez tenha envelhecido, não sabemos. Mas depois isto sabemos. Voltou a morrer. Depois morreu. Foi-lhe dado uma segunda oportunidade para viver na terra como a Lázaro. E depois morreu. E depois morreu. É isso mesmo que aconteceu. Mas Jesus não revelou o seu amor e o seu poder apenas, vou pôr umas aspas, entende? Jesus não revelou o seu amor e o seu poder apenas operando milagres maravilhosos. Nós temos o Evangelho completo. Nós sabemos como é que a história acaba. Jesus não veio só, com aspas, para fazer milagres. Como se fosse pouco. Não é pouco, mas Jesus não veio para fazer milagres. Jesus veio para se entregar. Jesus veio para fazer algo muito melhor e muito maior. Ele mesmo participar da morte. Ele mesmo
ser morto e ser alvo de um funeral. Aquilo que aquela mãe está a fazer com o seu filho, Maria e outras mulheres fizeram com Jesus. Passado 3 dias iam lá para embalsamar o corpo, para continuar os rituais fúnebres de luto daqueles dias. Jesus, mais do que vir fazer milagres e resolver a vida momentânea daquela mulher, porque aquela mulher ficou com o filho ressuscitado, mas ao mesmo tempo, noutras cidades da Judeia e da Galileia, estavam a morrer crianças e outras mulheres que não tiveram o seu filho curado. Mas Jesus veio para fazer muito mais do que simplesmente ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ele veio para ele próprio morrer. Ele veio para ele próprio ser sepultado e ter um funeral dele próprio. Ele veio para morrer, para ressuscitar e para vencer de uma vez por todas a morte. Ele veio para isso, para participar da morte, morrer, ressuscitar e vencer a morte. E ele não ressuscitou para morrer outra vez, como aquele jovem. Jesus não ressuscitou para morrer outra vez. Ele ressuscitou para viver para sempre. Jesus ressuscitou e está vivo. Jesus ressuscitou e não morre mais. Então, Jesus ressuscitou para que eu e tu pudéssemos vir a morrer uma morte transformada em glória. Jesus morreu e ressuscitou para que eu e tu pudéssemos morrer. Para que eu e tu pudéssemos morrer uma morte que não termina com tudo. Para que eu e tu pudéssemos morrer uma morte que não é o fim de tudo. Jesus morreu e ressuscitou para que eu e tu, através da morte, pudéssemos viver muito mais do que temos vivido até aqui. Jesus morreu e ressuscitou para que eu e tu vivamos para sempre. Jesus morreu e ressuscitou para que eu e tu pudéssemos viver e morrer com a certeza e a convicção, a esperança de que a morte não é o fim, mas é o começo de tudo. Jesus morreu e ressuscitou para que o teu funeral fosse transformado em glória. Para que a tua morte fosse transformada em glória. Para que eu e tu também vivêssemos para sempre e ressuscitássemos, não como este jovem, mas ressuscitássemos para viver e nunca mais morrer, que é o que nos está destinado. Nós já não precisamos ter medo da morte. Tu já não precisas de ter medo da morte. Jesus venceu a morte justamente para libertar aqueles que estavam escravos da morte e tinham medo da morte. Jesus morreu e ressuscitou para que nós já não vivêssemos cheinhos de medo da morte. É normal ter medo da morte. E se Jesus não estiver no teu funeral, é bom que tenhas medo da morte, porque ela mata mesmo. Mas se Jesus estiver no teu funeral, ele morreu justamente para que tu não tenhas medo de morrer. Porque a morte passou a ser um barco para a outra margem. Um instrumento. Uma passagem para a eternidade. Uma passagem para a glória. Jesus morreu e ressuscitou para que o teu funeral, o meu funeral, fosse transformado em glória. Para que a minha e a tua partida fosse transformado numa partida para a vida eterna. Para a glória eterna. Paulo diz desta maneira: eu estou convencido que nem a morte nem a vida nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a morte nem a vida nos podem separar dele. Nada nos pode separar dele. Também queres um funeral transformado em glória? Eu quero. E vou ter. Não estou a falar da glória deste funeral do texto. Bem, idilicamente, eu gostava que não chorassem só e que também se alegrassem com a minha partida. Mas isto é idílico, porque como vimos no texto, é normal as pessoas que amam, e algumas pessoas amam-me, chorem. Mas eu idilicamente gostava que não chorassem só. Que tocassem a música Império de Samuel Lúria e que não fosse apenas uma despedida de dor, mas que tivesse já muito incutida a esperança. Porque o meu funeral foi transformado em glória. Tu estás preparado para morrer? Eu estou. Eu não quero morrer, mas eu estou preparado para morrer e eu espero que tu também estejas. Tu podes estar preparado para morrer. Se tu tiveres Jesus,
Podes morrer. E eu espero que tu o tenhas. Eu espero que tu estejas preparado para morrer. Sabes? Este texto começa com este movimento. 2 multidões que se encontram numa só. Eu quero te dizer que o dia do juízo tem um fenómeno contrário. No dia do juízo, há uma grande multidão cósmica, que é a existência humana, que numa única multidão será separada em 2 multidões. O movimento do texto é exatamente o oposto do que vai acontecer no fim. No fim, a multidão da humanidade que já existiu será separada para sempre em 2 multidões gigantes, que ninguém pode contar o número. Uma está relatada em Apocalipse e pela graça do meu Jesus eu lá estarei. Pelo seu sangue. A outra também está relatada em Apocalipse, mas de uma maneira absolutamente diferente. Não há luz, são trevas. Não é vida, é morte. Há uma multidão de vida eterna, de alegria, de luz, de glória, que caminhará e viverá para todo sempre ao colo do seu Senhor, na presença do seu Senhor, desfrutando das suas delícias sem fim. Será uma multidão eterna do amoroso e poderoso Jesus e de todos aqueles que nele confiam. Vão caminhar e provar da sua presença, das suas delícias, para todo sempre. Mas haverá também uma outra multidão, também eterna, de morte, tristeza, dor e condenação, que caminhará para todo sempre em lágrimas, que caminhará para todo sempre num cortejo fúnebre que não acaba, em que cada um faz a morte de si próprio e o luta à sua própria morte. E esse funeral nunca tem fim. Será a morte eterna. As 2 multidões do nosso texto são um anúncio de 2 multidões eternas. E eu espero que ninguém se prive da graça de Deus. Eu espero que ninguém se prive da compaixão de Deus. Que ninguém se prive da graça majestosa de Jesus. Mas que todos o tenham. E tendo Jesus na vida, que tenham Jesus na morte e que tenham Jesus por toda a vida eterna. Que ninguém se prive dele. Que assim seja com todos e para a sua glória também.